Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje abordaremos um assunto bem interessante que não é novidade para ninguém, que são os espaços comerciais, mas a evolução ao longo do tempo no que diz respeito a esses espaços. Quando pensamos em complexos comerciais, várias vertentes podem ser analisadas, né, Lucas? Com certeza. Quando você pensa hoje em complexo comercial, tem grandes complexos comerciais, como também tem hoje, não é tão recente, mas cada vez mais está tendo essa adesão por parte dos lojistas, supermercado com farmácia, com lotérica, com várias operações, uma agregando a outra. Isso, são espaços inteligentes pensando na agregação de serviços diferentes e com algumas vantagens, como estacionamento, localização. Quando eu pensava em alocação comercial, lá antigamente, ficava restrito no centro da cidade. Com a evolução, foram criados shoppings, né? Claro, vários shoppings, isso não é recente. Mas mesmo antes da pandemia, Gabriel, já estava uma aceleração enorme para que as operações comerciais ficassem mais próximas da residência. Então você vê em grandes centros, em cidades médias, enfim, todo tipo de cidade, na realidade, todo tamanho, com mini complexos comerciais pontuais nos bairros. Exatamente, justamente para poder servir a população daquela região e que com mais facilidade de acesso a serviços e a produtos. Então nós decidimos trazer a Manu Bakery, né, o nosso café, para um complexo, para um espaço onde fosse de fácil acesso, numa localização não tão no centro, né, da nossa cidade, porque acredito que hoje a maioria das pessoas querem fugir de centro devido à dificuldade de encontrar lugar para estacionar, né, ao trânsito que é muito intenso e devido ao custo muito elevado de shopping centers, a gente quis também correr por causa que eles têm esse custo mais elevado, né? Então, na hora nós paramos, pensamos, poxa vida, onde encaixaria um café? Aonde ficaria legal a gente montar um café desde que não fosse no centro, por causa dessa loucura de estacionamento e tudo que eu já falei, e de que não fosse em shopping center devido ao custo elevado que nós teríamos, né? Então, aqui no nosso complexo, hoje, aonde nós estamos localizados, o nosso cliente ele tem fácil acesso, ele consegue vir, ele consegue estacionar aqui tranquilamente. Tem uma parte de estacionamento aqui bem ampla, mais de 80 vagas para carros, onde você consegue chegar, entrar facilmente, parar, vaga coberta. Então, para você consumir ou vir até a Manu Café, até o nosso café aqui, você não precisa tomar chuva, você pode parar o seu carro num lugar de fácil acesso, onde você pode ficar tranquilo. Tem uma pessoa que cuida do nosso estacionamento, que cuida do nosso complexo. Então, vale muito a pena. Desde a concepção de um complexo comercial, é muito comum os próprios idealizadores pensarem nos segmentos que vão servir aquele comércio. É natural, Gabriel, que você vê às vezes um desenho, um projeto, e está lá o lugarzinho da farmácia, o lugarzinho da padaria, o lugarzinho da papelaria. Não são concorrentes e uma agrega a outra. E é muito comum também os próprios lojistas se unirem para oferecer algumas vantagens para os clientes. Com certeza. E tem muitos imóveis que, às vezes, por si só, algum segmento não teria sentido ali. Mas a partir do momento que, por exemplo, tem um posto de combustível, já tem uma conveniência, uma padaria, já vai tomando corpo aquele lugar e já acaba sendo mais relevante, às vezes, para um pet shop estar dentro desse complexo. E sozinho não estaria, né? Exatamente. Aí existe uma circulação de clientes no próprio complexo comercial. É importante mencionar também que um projeto bem estruturado, além de ser muito bom para o usuário, o consumidor final, passa a ser muito importante, muito interessante e relevante para o lojista, porque existe o compartilhamento de despesa. Você tem todo um estacionamento que é compartilhado. Você tem N possibilidades de fazer, às vezes, um evento nesse estacionamento, uma série de coisas, que se a operação tivesse um terreno pequeno, ficaria limitado. Exatamente, é o que a gente chama de network entre os lojistas. Um diferencial desses complexos, eu acredito que é a soma dos lojistas que aqui estão, né? Igual eu tenho um café aqui nesse complexo, existe também uma farmácia, tem também uma papelaria, uma agência de turismo, né, onde um acaba ajudando o outro, né? O meu cliente acaba consumindo nas outras lojas, isso acontece muito, né? Nossos clientes hoje saem daqui, vai nos nossos colegas aqui, nos nossos parceiros de complexo, acabam consumindo e vice-versa.
os clientes deles também acabam vindo aqui na Manu, passam, tomam um café, compram um pão, compram um bolo, então acaba completando, né? Acaba sendo uma união muito bacana, vale a pena por causa disso. Imagina você, se você fosse sozinho em algum lugar isolado, você não teria esse cliente também que nós já temos aqui, então acaba agregando. Acontece muito da pessoa vir aqui na Manu, por exemplo, passar aqui do lado e falar, nossa, eu nunca vi que tinha essa loja aqui, eu não sabia, e vice-versa. Tem clientes que vêm na farmácia e falam, poxa, não sabia que aqui tinha um café, que existia esse café, que também abria para o almoço, então acaba se ajudando. Muito importante na hora de começar a concepção do projeto, entender quem ali vai montar a sua operação. Porque na maioria dos casos não é o lojista que tem que se adequar à operação. Eu já tive várias experiências e presenciei várias operações que nem pensavam em montar uma operação, uma unidade naquele bairro, e só foi porque a concepção do complexo atendia tão bem a necessidade daquela loja, daquela operação, daquela farmácia, que aí a oportunidade fez com que ele fosse para o complexo. Daí a importância de se pensar, de se estudar, de ver as necessidades daquele local, o que se adequaria naquele complexo, para assim poder terminar de conceber o projeto, trazer primeiro, normalmente em complexos menores, uma ou duas lojas âncoras e ver o mix de operações que podem se desenvolver ali também. Claro, Gabriel, que no espaço interno de cada unidade, de cada sala, de cada loja, o lojista tem que adequar à realidade dele. Mas itens básicos, como às vezes um corredor técnico, um açougue, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, não consegue seu alvará de funcionamento se não tiver o acesso secundário. Exatamente, são alguns detalhes importantes na hora de conceber o produto e aí sim conseguir trazer os lojistas para operarem naquele local. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Precisa construir ou reformar? Financie com o Sicredi. Aqui nós construímos juntos seus sonhos. O Sicredi tem crédito descomplicado para garantir a aquisição de materiais de construção, pagamento de mão de obra especializada, imóveis planejados com até 60 meses para pagar. Tudo com taxas justas para você tirar seus planos do papel. Você financia agora e só paga a primeira parcela daqui 3 meses. Gostou? Então procure o Sicredi para saber mais ou mande uma mensagem para 51 3358 4770. Para quem é a Alugue a Jato? A Alugue a Jato é para quem precisa de um lugar para morar ou trabalhar. Com muito mais agilidade. Processos digitais para você não sair de casa. Sua locação em um clique, sem fila e sem burocracia. Aqui é assim. Você encontra seu imóvel, negocia, assina o contrato, tudo rápido e fácil. Alugue a Jato. Lucas, é bom dizer que tanto os complexos comerciais quanto os shoppings têm suas características comuns e as características diferentes. As comuns são facilidade de acesso, estacionamento e alguns benefícios para facilitar a circulação de clientes. Com certeza. O complexo comercial está tomando cada vez mais corpo, cada vez mais sendo procurado pelos lojistas. Primeiro, pela facilidade de estacionamento, está compartilhando o local. Segundo, por causa das despesas que existem aí desses rateios. E terceiro, porque é mais agradável para o usuário final. Existem muitos complexos, Gabriel, que passa a ser um ícone na cidade, né? Exatamente, eles são concebidos para, além de prestar o serviço, serem um ponto turístico ou algo que chame a população a frequentar aquele local. Uma das maiores discussões que existe hoje é a questão do fundo promocional entre shopping center e complexo comercial. No shopping center isso é comum, acaba sendo como uma regra. Normalmente é alto esse valor e no complexo comercial não existe essa questão do fundo promocional. É um local aberto onde os lojistas eles pagam apenas o valor do aluguel, normalmente um rateio das despesas da área comum. Então muito envolvido a questão do shopping, é uma taxa normalmente alta.
que acaba inviabilizando também a questão do valor da locação. Então isso onera muito para a questão do lojista. O metro quadrado dentro do shopping ainda é estabelecido um pouco como um ponto. Ele está um pouco atrelado a essa questão, um pouco onde está a localização daquela loja. No complexo comercial, normalmente, fecha-se o valor do metro quadrado pelo custo da obra versus o valor da operação ali. Então, nós não temos uma magnitude, uma grande diferença entre um shopping que tem que lucrar tanto e um complexo comercial. Normalmente, no complexo comercial, é o valor do investimento que teve um proprietário na construção, no qual vai ser o valor do aluguel, e normalmente é um valor de aluguel de mercado, é o valor do aluguel de rua, diferente do shopping, que normalmente o valor do metro quadrado que eles acabam intitulando por uma loja é muito maior, e o lojista ele acaba tendo domínio do que ele vai vender. Então você acaba tendo mais segmentos, dando mais oportunidades para novos entrantes, e não existe essa questão da concorrência. Eu acabo dizendo que um vai acabando dando força ao outro, vai juntando, é uma soma de forças para aquele determinado complexo. Então acaba que um atrela o negócio do outro. Diferente do shopping, que aí realmente o negócio de venda deles é ter realmente essa questão da concorrência. Para o shopping eles vendem essa concorrência propriamente dita. Gabriel, para aquela pessoa que está pensando em investir e montar um complexo comercial, onde e quando? Não tem muita regra, Lucas. Se o bairro já está consolidado e você encontra uma área naquele local, você pode pensar um complexo que atenda as demandas daquele local. No entanto, você também pode encontrar uma área para criar um complexo. Para quê? Para que o bairro chegue até lá e você possa servir o bairro e aquele complexo ser a atração para novos moradores. Eu percebo que cada vez mais esses bairros planejados, as incorporadoras, construtoras já reservam espaço para o complexo comercial, mas não faz nada ali até que esteja consolidado o bairro. Depois se consolida o bairro, aí sim aquela área passa a ter relevância para um comércio, aí sim monta um complexo comercial. Exatamente, já imaginou um bairro extremamente residencial com um complexo comercial encravado no centro dele, onde é oferecido uma série de produtos e serviços? Por outro lado também existe as oportunidades de você montar o complexo comercial dentro do bairro consolidado. E é importante, Gabriel, a gente ressaltar que dependendo do projeto e localização, esse complexo acaba até valorizando ainda mais a região. Com certeza, por isso a importância da estruturação, da idealização, da pesquisa e do entendimento do mercado da região, para aí sim você fazer a instalação desse complexo comercial. Os empreendimentos imobiliários têm essa capacidade de mudar a sua região e tudo mais, e isso influencia diretamente, às vezes, na negociação que é concebida para a instalação de um negócio ou de um empreendimento num complexo comercial. Uma das questões que influenciam, às vezes, é o que nós conhecemos vulgarmente ou popularmente por compra do ponto comercial. Isso é uma prática não muito comum em complexos comerciais e em alguns pontos até algumas práticas ilegais que são realizadas, mas que são muito comuns no mercado. O que nós conhecemos por compra do ponto, na verdade, às vezes é um pagamento de indenização ao atual locatário para desocupação do imóvel, ou ainda alguma comissão que foi estabelecida no negócio que está sendo desenvolvido, mas não é propriamente uma compra de ponto comercial. Até porque os locatários eles são proibidos, é vedado essa venda de ponto comercial para outros locatários e tudo mais. Alguns contratos vedam a sublocação como venda e isso vai ser vedado e isso vai variar de acordo com cada contrato. Mas o que a gente conhece por compra de ponto comercial, às vezes são esses pagamentos e indenizações que são feitas no negócio. Uma outra coisa que nós precisamos analisar nesses complexos comerciais são como é que eles se enquadram na classificação, digamos assim, teórica do que é o empreendimento, para que a gente entenda os desdobramentos práticos disso. Nós temos no mercado imobiliário, basicamente, empreendimentos imobiliários propriamente dito e empreendimentos de base imobiliária. Os empreendimentos imobiliários propriamente dito, eles são os empreendimentos com foco na venda das unidades ou de todo o empreendimento imobiliário. O retorno financeiro do empreendimento está calçado na venda das unidades ou na venda do empreendimento. O empreendimento de base imobiliária, diferente do primeiro, o retorno financeiro está calçado na ideia de retorno por aluguel em longo prazo.
Então, em 100% quase 100% das vezes, o empreendimento imobiliário é o condomínio edilício, o condomínio de lote, o condomínio fechado. E os empreendimentos de base imobiliária são os shoppings, complexos comerciais, empreendimentos que vão te dar um retorno ao longo do tempo e pela administração do imóvel. Isso tem desdobramentos muito práticos, que é principalmente nas taxas, do que eu pago e qual a natureza disso. Nos empreendimentos imobiliários, propriamente dito, eu tenho a constituição no condomínio. Então, as taxas que eu pago pelas áreas de uso comum, por despesas, todos os rateios, eles têm a natureza legal de taxa condominial. E isso implica em dizer que essas taxas elas estão atreladas à unidade que eu adquiri. Então, se eu atraso o pagamento de taxas e vendo esse imóvel, o novo proprietário tem que arcar com essas taxas porque elas estão atreladas ao imóvel. Diferentemente do empreendimento de base imobiliária, que geralmente o proprietário é uma única pessoa, física ou jurídica, e essas despesas diárias comuns são um rateio ou uma obrigação que o locatário tem que pagar, mas que não estão atreladas ao imóvel que ele está ocupando, estão atreladas ao contrato de locação que ele geralmente tem com o proprietário da área. E isso traz um desdobramento muito prático de como que eu cobro isso. As taxas condominiais, elas têm essa natureza propter rem, que nós chamamos, que eu posso penhorar o imóvel para cobrir essas taxas. Já o rateio de área comum, que é muito comum nos complexos comerciais, é uma obrigação de fazer que eu cobro da pessoa física que eu celebrei, ou jurídica que eu celebrei o contrato. Então eu não penhoro o imóvel, por exemplo, para pagar esse tipo de dívida, né? Essas são diferenças muito relevantes, principalmente em locações de alto valor, porque esses rateios eles podem alcançar valores muito grandes e um atraso ou outro pode ocasionar uma cobrança que traga algum prejuízo para o locatário. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Para quem é a Alugue a Jato? A Alugue a Jato é para quem precisa de um lugar para morar ou trabalhar. Com muito mais agilidade. Processos digitais para você não sair de casa. Sua locação em um clique, sem fila e sem burocracia. Aqui é assim. Você encontra seu imóvel, negocia, assina o contrato, tudo rápido e fácil. Alugue a Jato. Precisa construir ou reformar? Financie com o Sicredi. Aqui nós construímos juntos seus sonhos. O Sicredi tem crédito descomplicado para garantir a aquisição de materiais de construção, pagamento de mão de obra especializada, imóveis planejados com até 60 meses para pagar. Tudo com taxas justas para você tirar seus planos do papel. Você financia agora e só paga a primeira parcela daqui 3 meses. Gostou? Então procure o Sicredi para saber mais ou mande uma mensagem para 51 3358 4770. Para investir em complexos comerciais, existem diversas formas. Como nós abordamos em alguns programas aqui do Urbanize, você pode comprar fundos imobiliários que se baseiam em complexos comerciais, pode comprar cotas de um determinado complexo ou ainda fazer um investimento direto. Com certeza. Se você tem um terreno e deseja construir, você vai lá, idealiza, contrata os técnicos, estuda o mercado, a região e constrói. Existem também pessoas que têm um bom terreno e que fazem parceria para quê? Quem tem esse know-how vem e construa e faça uma parceria. E por que não também pensar em fazer essa concepção e fracionar isso em vários investidores, diluir o risco, né? Exatamente. O importante é se pensar, se estruturar e conseguir chegar num denominador comum que atinja a necessidade daquela região. Então, para você que pensa em investir, é importante estar com técnicos, profissionais que tenham não só a percepção do mercado, como também como executar essa construção. Com certeza será uma ótima fonte de investimento. Imagina que você está saindo do trabalho 6 horas da tarde, está cansado, aí você para e pensa, putz, ainda preciso ir na academia e depois passar no hortifruti e passar na farmácia.
Dependendo do local que você está, você tem que calcular o trajeto, pensar se nesses locais você vai conseguir achar uma vaga fácil, estacionar, o tempo que você vai levar para tudo isso, né? E se você tiver tudo isso em apenas um só lugar, é uma grande comodidade. Então essa é a ideia do complexo comercial. Você, em um ponto só, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, desde prestadores de serviços até o comércio. Isso é algo muito bom para o cliente, né? O cliente, com essa comodidade, ele vai ter a tendência a voltar mais vezes. Sendo bom para o cliente, isso agrega também ao lojista, porque um lojista que vai ter esse cliente vindo sempre, ele vai ter o ponto dele, comercialmente falando, mais valorizado. Também que, às vezes, um cliente de uma loja vizinha acaba vindo para a sua loja também por consequência dessa proximidade e torna um cliente seu também. Então, com o cliente feliz e o lojista satisfeito, o investidor também sai lucrando, porque ele tem a tendência de ter um negócio valorizado, seja esse imóvel aí com uma rentabilidade maior, às vezes ele vai conseguir locações futuras mais fáceis, porque já está algo consolidado. Então, esse complexo comercial, ele é uma tendência que vem crescendo ao longo dos anos e ele vem se fortalecendo cada vez mais. Para investir nos complexos comerciais, existem desde fundos de investimento até pessoas que fazem isso por conta própria. Então, quando você vai investir nisso, você pode procurar profissionais da área, como engenheiros, arquitetos e também imobiliárias, de preferência pessoas que tenham já um know-how nesse assunto. Por quê? É muito importante, desde a escolha do terreno, a disposição que vai ser a construção desse complexo, selecionar os métodos construtivos, você entender o tempo de obra, quanto você quer gastar, quais materiais você vai pôr, que tipo de acabamento para cada ambiente. A questão da localização também influencia muito, você vai fugir dos centros urbanos, você vai colocar numa via de fácil acesso, conseguir um estacionamento, algo que seja favorável para o cliente, para todos os que estiverem envolvidos. Um outro ponto que também é muito bom para o investidor na questão do complexo comercial é que, às vezes, em apenas um imóvel, você vai ter um valor de aluguel ali que, quando você tem várias salas divididas e toda essa questão de valorização pelo ponto comercial, individualmente, talvez você consiga valores muito maiores na questão de metro quadrado em quesito alocação. Outro ponto também é a questão da vacância. Quando você tem apenas um imóvel e ele fica vago, às vezes você fica um tempo sem receber esse aluguel até conseguir locar esse imóvel novamente. Quando você tem um complexo comercial, se uma ou outra loja ficam vagas, ainda tem outras lojas que estão provendo esse aluguel para o investidor. E esses são os motivos que se tornam vantajosos aí a questão do complexo comercial. E quando se pensa em complexos comerciais, é muito comum se pensar apenas em varejo, em lojas, mas existem outras possibilidades também, né, Lucas? Por exemplo, os complexos médicos. Com certeza, Gabriel. Existe, por exemplo, médicos, clínicas médicas, consultórios dentro de complexo, junto com operações do varejo. Mas também existem complexos específicos voltados à saúde, que é onde justifica uma operação médica estar junto a um laboratório de exames, um centro de imagens. Exatamente, é mais uma possibilidade de se trabalhar, de se investir em complexos comerciais. O ecossistema imobiliário é muito mais amplo do que apenas as operações de compra e venda. A cada dia, o mercado evolui e se estrutura, utilizando de mecanismos jurídicos um pouco mais simples ou um pouco mais complexos para operações mais rentáveis. O direito, ele vem a reboque da sociedade. O que isso significa? As leis editadas há 50 anos atrás não são mais as mesmas editadas há 10 e principalmente editadas hoje. Elas estão em constante evolução. Podemos citar como exemplo dessa evolução e adaptação do direito a chamada timeshare, que nada mais é do que a propriedade fracionada no tempo. Por exemplo, o ano tem 52 semanas. Então é possível que 52 pessoas sejam proprietárias de um mesmo imóvel em que cada proprietário poderá usufruir de uma semana desse imóvel com exclusividade. A utilização de ferramentas jurídicas para a eficiência e rentabilidade financeira tem sido utilizada pelos players do mercado financeiro com maior evidência. Hoje eu trouxe um convidado especial, referência no assunto,
o senhor Reginaldo Gonçalves. Reginaldo, em relação a esses contratos mais contemporâneos, o que tem sido utilizado? Quando se fala em mercado imobiliário, então nós podemos utilizar-se de vários institutos, buscando sempre um melhor resultado final para o investidor. Exemplo disso é a incorporação imobiliária, quando você oferece para o investidor o imóvel na planta, né, e o investidor capta no mercado financeiro os recursos para poder executar esse projeto. Com um patrimônio de afetação, que representa uma segurança jurídica tanto para o investidor quanto também para o empreendedor. Essa forma de empreender ela pode acontecer através da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, e a prestação do serviço pode se dar através da SCP, que é uma sociedade em conta de participação. Bom, e como garantia, nós temos o patrimônio de afetação, que ele vem trazer uma segurança jurídica tanto para os investidores quanto para o empreendedor. A forma de empreender ela pode se dar através de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e a execução do serviço pode acontecer através de uma SCP, que seria uma sociedade em conta de participação. Reginaldo, e quais são os benefícios dessa estruturação dos complexos comerciais para os investidores? Bom, Bruna, existem vários benefícios. Vamos citar aqui alguns principais. Bom, o primeiro dele é o tributário, porque quando você equaciona uma operação desse tipo na pessoa física, as alíquotas dos impostos são muito altas, podendo às vezes ser até mais que o dobro do que quando você faz numa pessoa jurídica. Um outro benefício é a liquidez e a valorização, porque como esse tipo de investimento ele é um investimento mais rentável, então existe uma maior procura, até mesmo para o investidor, na hora dele optar pela venda desse bem, o preço agregado vai ser maior, a procura também tende a ser maior em razão desse retorno financeiro que ele dá, e você consegue uma liquidez muito mais rápida. E um outro benefício é a gestão profissional e a economia de tempo. E essas grandes operações, elas são geridas por empresas especializadas, que têm o dever de prestação de contas e de repassar para o investidor o resultado econômico oferido. Então, Reginaldo, verificamos que para investir nesses complexos comerciais é muito importante estar bem assessorado por especialistas, porque esses investimentos eles envolvem um grande volume de recursos financeiros. E para que não se tenha uma dor de cabeça no futuro e se faça um negócio seguro e lucrativo, deve estar sempre muito bem assessorado. E continue nos acompanhando no urbanizetv.com.br e também nas redes sociais, @urbanizetv, Facebook, Instagram e YouTube. Até a próxima.